Olá, caros alunos, eu estou aqui no nosso laboratório de estética da Unicesumar para aproveitar esse ambiente aqui para a gente trabalhar um caso prático envolvendo custos para vocês entenderem como é esse processo de calcular o custo de um procedimento ou um custo de um serviço. Então nós vamos ter aí dois vídeos, duas aulas demonstrando os elementos que compõem um procedimento, classificando esses elementos conforme nós vimos na aula passada, custo fixo, custo variável, custo direto, custo indireto, e num segundo vídeo a gente vai efetivamente calcular esses valores para chegar ao custo de um procedimento prático aqui, onde a gente vai trabalhar com o exemplo de um procedimento de radiofrequência. Aproveitem o vídeo, pessoal. Agora eu vou apresentar para vocês um procedimento estético que se chama radiofrequência, tá? Então, nesse procedimento, eu vou explicar aqui o que a gente vai utilizar, o que seria necessário para esse procedimento, e a gente vai classificando conforme as terminologias contábeis, o que é custo fixo, o que é custo variável, para vocês irem identificando. Então, primeiramente, a maca, A maca é um custo fixo, Você compra uma máquina, utiliza para vários procedimentos, para vários outros tipos de procedimento, não só para radiofrequência, Então, como ela é um custo fixo, a gente vai precisar, então, calcular os rateios, A gente vai ter que pegar mais ou menos um valor e fazer aí a divisão pela expectativa de procedimentos, que você espera fazer, Então, primeiramente, nós temos a maca. Eu vou falar para vocês, primeiramente, dos custos fixos, ou os custos indiretos também. Por que é indireto, pessoal? Vamos pensar o seguinte, essa maca, eu vou utilizar nesse nosso exemplo de radiofrequência, mas eu também posso utilizar para uma massagem, para outros procedimentos estéticos, posso utilizar para tratamentos faciais, então ele é indireto, porque ele não é utilizado apenas nesse procedimento que nós vamos exemplificar. Então, por isso que, normalmente, isso a gente vai ver aqui nos nossos outros exemplos também, que os custos indiretos também, normalmente são os custos fixos. Por quê? O valor da maca não vai variar de acordo com a quantidade de procedimentos que você realiza. Se você comprar uma maca e realizar um procedimento, ou se você comprar uma máquina e realizar 100 procedimentos, o custo dela é o mesmo. Então, além dela ser um custo indireto, porque não vai ser utilizada apenas nesse procedimento, mas em outros, também é um custo fixo. O outro elemento é o carrinho, Nós temos aqui o carrinho de apoio, o carrinho auxiliar, onde é necessário para você não ter que, para facilitar o manuseio aí do procedimento, e ele também é um custo indireto. Você vai utilizar o carrinho para diversos procedimentos e também é um custo fixo, Se você comprar o carrinho e fizer um procedimento ou vários, o custo é o mesmo. O outro, a radiofrequência. A radiofrequência você vai utilizar apenas em procedimentos desse tipo de radiofrequência. Só que imagina o seguinte, a radiofrequência eu não vou utilizar em diversos procedimentos ou em vários pacientes, então ela também se torna um custo indireto. A radiofrequência, a maca e o carrinho são o que nós chamamos de imobilizado ou de investimento na contabilidade, por causa da sua vida útil e por causa do seu valor significativo. Então, na contabilidade, esses tipos de elemento, como que eles agregam valor ao procedimento ou como eles se transformam em custo em um procedimento. A gente, o contador, digamos assim, classificaria esses elementos lá no ativo imobilizado e conforme eles vão sofrendo a depreciação, essa depreciação vai compor o custo do procedimento. Pelo seguinte motivo, pessoal, conforme você utiliza esses equipamentos, o desgaste dele vai acompanhando. Então, se você utilizar mais, ele vai desgastar mais. Se você utilizar menos, ele vai desgastar menos. Então, esse desgaste
é o que compõe o custo, porque a princípio ele é um investimento. Você vai utilizar esse equipamento, né, se for feitas as manutenções corretamente, você pode usar aí, né, praticamente o resto da vida, ou até surgirem produtos mais bem qualificados, aí você pode trocar, mas a vida útil dele é de anos. Uma maca, então, né, você pode utilizar a maca aí durante, né, a vida da sua empresa inteira, praticamente, se ela for bem cuidada, né, fizer as manutenções quando forem necessárias. Então, por isso que quando a gente compra esse tipo de material, esse tipo de móveis ou equipamentos, a gente registra no imobilizado e o desgaste desses equipamentos vão sendo transferidos para o custo. Só que aí nós temos um detalhe, pessoal. Se a gente imaginar que a maca pode durar aí 50 anos, vamos jogar uma quantidade de vida útil bem alta, né? A gente pode considerar que o valor por procedimento é quase que insignificante, né? Porque você vai utilizar durante muito tempo. Mas, vamos falando agora contabilmente, os móveis e utensílios, que seria no caso a maca e o carrinho, eles são depreciados em 10 anos. Então essa é uma estimativa, né, com base numa tabela que a Receita Federal apresenta, que a gente pode depreciar esses equipamentos em 10 anos. Por que é interessante fazer essa depreciação em 10 anos, mesmo que a vida útil dele seja maior? Porque os impostos numa empresa são calculados em cima do lucro da empresa. Aí imagina o seguinte, por um lado, é lógico que é muito bom ter lucro, né, pessoal? Toda empresa aí faz o seu, digamos assim, os seus procedimentos, precifica de forma a ter um ganho nisso daí. Só que, quanto maior o lucro, maior tributação. Então, por isso que os gastos, considerando nesse caso a depreciação, ela diminui o lucro, né? E daí você acaba pagando um pouco menos de impostos. Então, por mais que a maca dure 50 anos, no nosso cálculo aqui, pensando, né, nas questões contábeis, a gente vai utilizar como base uma vida útil de 10 anos. O mesmo por equipamento. O equipamento pode ser utilizado também durante muito mais tempo, mas nós vamos calcular o custo desse equipamento tendo como base uma vida útil de 10 anos. No caso dos equipamentos, pessoal, quando vocês forem aí calcular o custo, né, no trabalho de vocês, em qualquer setor que tem equipamentos eletrônicos, é interessante vocês perguntarem para o fabricante, né? É lógico que o fabricante também vai orientar, ó, se usar mais, a vida útil vai ser menor. Mas, pelo menos assim, quantas horas em média esse equipamento pode funcionar? Qual é a vida útil desse equipamento em horas? Aí você faz um cálculo, né? Quanto tempo você utiliza esse equipamento em um procedimento? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora? Eu sei que esse primeiro momento de calcular os custos, pessoal, é trabalhoso, mas se você conseguir fazer isso uma vez, você vai ter uma noção muito melhor sobre a sua rentabilidade, se aquela atividade realmente está dando bom resultado, qual dos procedimentos que você trabalha que dá o maior resultado. Então a gente vai ver aqui que, por exemplo, quando a gente for falar de produtos, vai poucas quantidades em cada procedimento, mas tendo feito essa classificação no momento inicial e calculado, né, os valores inicialmente, você já tem uma boa base, né, para ao longo da sua atividade profissional, né? Então, por isso que os custos fixos, né, no nosso próximo vídeo a gente vai ver então o cálculo, né, como que funciona para calcular para atribuir o custo desses equipamentos que duram bastante tempo, né, no caso do custo de um único procedimento. Continuando agora a questão dos custos fixos, né? A gente utiliza também uma cubeta e uma espátula. Esses itens têm valores muito pequenos, né, e também duram muito tempo. Mas por que eu fiz questão de lembrar desses itens? Aliás, a cubeta, a espátula e a almotolia, né, que também são valores pequenos, mas que duram aí muito tempo. Porque, pessoal, às vezes quando a gente vai calcular, né, o quanto que a gente gasta para fazer um determinado serviço,
a gente lembra dos elementos principais. Mas esses elementos aqui, por mais que tenham um valor pequeno, eles acabam impactando no seu procedimento. Então a ideia aqui é fazer vocês lembrarem de tudo, né, de todos os elementos possíveis que vocês podem, né, contabilizar aí no custo de um serviço que vocês vão prestar. Aí temos também o avental, né? Vim aqui com o avental para mostrar para vocês esse exemplo. O avental também é um item que pode durar muito tempo. Também é um custo fixo, né? Porque não importa quantos procedimentos eu vá atender, o custo desse avental vai ser o mesmo. E também é um custo indireto, porque eu posso utilizar esse mesmo avental para trabalhar em outros procedimentos. Então, só concluindo os custos fixos, né? Maca, equipamento, carrinho auxiliar, avental, cubeta, espátula e almotolia, né? Todos são custos fixos, porque independente da quantidade de procedimentos, o valor desses materiais serão os mesmos, né? E também são custos indiretos, porque eu posso utilizar em outros procedimentos também. Agora vamos para os custos direto. O que são custo direto? Quando a gente fala em custo direto, a gente tem que lembrar que ele está associado exatamente a um único procedimento, a um único serviço ou a um único produto, né, que você elabore, que você produza. Então, por exemplo, o lençol. Nós estamos aqui exemplificando um lençol descartável. Se fosse um lençol, né, que poderia ser reutilizado, aí também seria um custo indireto, porque poderia utilizar em outros procedimentos. Mas se a gente considerar um lençol descartável, que só vai ser utilizado única e exclusivamente para este procedimento, nós consideramos ele como sendo um custo direto, né? Então a gente vai calcular ele diretamente no procedimento. Aí nós temos também a máscara descartável, a luva, a touca, né? Nós temos aqui o pacote de toucas, papel, gaze, algodão, produtos, tudo isso daqui são custos diretos. Só que aí nós temos um detalhe, né, que é importante ser lembrado. Vamos pensar aqui, né, nesse creme de massagem. Ele é um custo direto, por quê? O creme que eu utilizar no meu paciente, eu não vou utilizar em outro paciente, é lógico, né? Então, foi um custo, foi um elemento utilizado apenas nesse procedimento. Só que eu não utilizo, né? Eu não utilizo um creme inteiro, um pote inteiro, em um único procedimento, em um único paciente. Então, esse tipo de custo direto, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Por mais que seja um custo direto, a gente costuma associar a rateios a custos indiretos, esse também vai ser necessário efetuar um cálculo, né? Como que seria feito esse cálculo? Você pega o produto, né, o creme, fluido, enfim. Alguns desses produtos, a própria empresa que fabrica, ela já tem uma estimativa. Ó, esse pote de 500 gramas dá para 50 sessões, dá para 100 sessões, 80 sessões. Isso já serve para você como uma base, né? Então você vai pegar o valor deste produto e dividir pelas sessões estimadas. Só que é lógico, isso daí vai depender do tamanho do paciente, vai depender de quem está aplicando, né? Às vezes a pessoa que está ali trabalhando utiliza um pouquinho mais ou um pouquinho menos. É simplesmente uma base. É isso que nós chamamos de rateio. Aí fala assim, ah, mas rateio em custos diretos? Na verdade, aqui, acho que o nome correto não seria nem o rateio, mas seria calcular uma proporção. Mas essa proporção, ela é subjetiva, né? Não tem como você chegar à quantidade exata. Eu vou usar 10 gramas em cada paciente, eu vou usar 5 gramas em cada paciente. Isso vai variar. Mas o cálculo do custo não perde a credibilidade
por essas estimativas, né? Se você não fizer o cálculo de um custo, você pode às vezes estar vendendo, né, o seu serviço abaixo dos gastos necessários para realizá-lo. Então, por mais que seja trabalhoso, isso é extremamente, como que eu vou dizer assim, útil, né, para você ter uma boa gestão do seu serviço, para você ver o que compensa mais, o que compensa menos, para você tomar decisões de qual é o melhor produto para comprar, né? Por exemplo, uma questão importante da gestão de custos é você lembrar, né, de verificar, por exemplo, às vezes um pote de 500 gramas é muito mais caro do que um pote de 1 quilo. Só que, às vezes você compra um pote de 1 quilo e acaba vencendo. Isso na contabilidade é utilizado como perda. É a mesma coisa que medicamentos, por exemplo. Você compra muito medicamentos para aproveitar um preço promocional. Esses medicamentos vencem, então você acaba perdendo dinheiro. Então, a união da gestão, do conhecimento do procedimento com os valores que vão impactar nisso daí, faz toda a diferença na hora de você, né, ter aí bons resultados econômicos. Então, eu diria assim que a contabilidade de custos é algo que todo mundo deveria conhecer um pouco, porque impacta totalmente nas nossas decisões, o que é mais... o que vai trazer melhores resultados ou não, certo? Então, isso seria os nossos custos diretos, que neste tipo de caso, por mais que seja direto, a gente também vai precisar fazer uma aproximação para chegar ao valor mais próximo possível da realidade. Um outro elemento muito importante, que muitas vezes a gente esquece, pessoal, principalmente pessoal que trabalha por conta própria, né? Você abre a gente está utilizando aqui o exemplo da estética, você abre um espaço, né? Às vezes até na sua casa, para trabalhar com estética, esquece de remunerar você mesmo. A mão de obra, ela é um custo extremamente significativo em empresas prestadoras de serviço. Em empresas industriais, aqui só aproveitando para fazer um gancho, às vezes a mão de obra ela não é tão significativa, né? A maior parte do processo muitas vezes é feito por máquinas. Aí o rateio dos equipamentos é que tem que ser muito bem calculado. Mas no caso da prestação de serviço, a mão de obra ela é fundamental. Então, por mais que você tenha aí, você queira retirar o seu lucro como dono da sua empresa, como, né, sócio de uma empresa, como dono do seu negócio, enfim, você tem que lembrar que além do dono, você tem a sua mão de obra, porque você está trabalhando ali. Se você não estivesse trabalhando, você não teria que estar pagando um funcionário? Então, o custo com a mão de obra também tem que ser lembrado. Aí nós temos um detalhe. O custo com a mão de obra, ela pode ser tanto fixa quanto variável. O que seria uma mão de obra fixa? Quando você tem um funcionário que trabalha, né, por mês e recebe aquele determinado valor, independente de quantos atendimentos ele fez. Então, aí você teria uma mão de obra de custo fixo. Aí você vai ter que ratear o valor desse salário pela quantidade de procedimentos que foram realizados naquele período. Agora, você pode ter um funcionário comissionado, ou seja, ele ganha de acordo com os atendimentos. Então, se ele trabalhar mais, se ele tiver mais procedimentos, ele vai ganhar mais. Se ele tiver menos procedimentos, ele vai ganhar menos. Aí a mão de obra se torna variável. No nosso exemplo, né, só para a gente poder atribuir o máximo de elementos possível para ficar um pouco mais claro, a gente vai pegar o valor, né, do salário mínimo de um esteticista, né, a média, né, salarial, e vamos dividir, né, por hora, porque um procedimento desse dura em torno de 40, 50 minutos, mas para facilitar vamos arredondar para 1 hora, então a gente vai calcular a hora, certo? Então a gente já viu custos fixos, máquina, equipamento, custos diretos, lembramos da mão de obra e temos mais alguns outros custos fixos que muitas vezes a gente esquece de lembrar. Ó, a gente está aqui, certo? Essa sala não está iluminada?
para a gente fazer o procedimento, a gente precisa de energia, precisamos de luz, às vezes, dependendo do procedimento, a gente precisa até de aumentar essa luz, né? A gente tem lá refletores, enfim. A gente precisa ligar o equipamento, né? Vai consumir energia. Então, a energia a gente também tem que considerar nesse custo. É lógico que também a energia você vai utilizar para todos os outros procedimentos, a iluminação, então isso também é um custo indireto, né? E a energia, ela pode ou não ser considerada como fixa. Ah, professora, por que pode ou não? Porque o custo, a energia vem todo mês o mesmo valor? Não, né? Isso é óbvio. Aí você poderia pensar assim, ah, então é custo variável. Só que a terminologia contábil de custo variável diz o seguinte: o custo variável é aquele que varia conforme a quantidade de procedimentos. Então imagina o seguinte, a conta de energia ela varia, mas ela varia necessariamente de acordo com a quantidade de procedimentos? Porque, por exemplo, às vezes eu não estou atendendo, mas eu tenho que manter uma luz acesa, né, alguns equipamentos têm que ficar na tomada, uma geladeira, né, para que você tenha lá no seu espaço. Então, ela varia, mas ela não está necessariamente de acordo com a quantidade de procedimentos. Por exemplo, se você não atender ninguém, a sua conta de energia vai vir zerada? Não. Então, é por isso que muitas vezes, né, na maioria dos casos, pelo menos nós, quanto contadores, utilizamos, classificamos a energia como sendo um custo fixo e indireto, né, porque ele não varia necessariamente de acordo com a quantidade de procedimentos. Outra questão, dependendo do caso, nós temos que pagar o aluguel, né? Então, o procedimento também depende daquele espaço físico. Então, também nós devemos considerar a questão do aluguel para poder calcular o custo. O aluguel também é um custo indireto, né? Aquele espaço pode ser utilizado para outros procedimentos e também é classificado como sendo um custo fixo. Bom, aqui, né, nós tentamos elencar o máximo de elementos possíveis que são necessários para a realização de um procedimento. É lógico, pessoal, que quando a gente vai fazer esses primeiros cálculos, por exemplo, eu falei da questão do produto, que você pode verificar com o fabricante a expectativa de quantas pessoas podem ser atendidas com este produto. Se você não tiver essa informação, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas o que você pode fazer? O primeiro produto que você comprar, você vai anotando quantas pessoas você conseguiu atender até acabar aquele produto. Aí você tem uma expectativa, né? Essa primeira formação de custo é complicada, né? São vários elementos, são vários cálculos, mas não são cálculos difíceis de serem feitos. A gente vai ver aqui que os cálculos são muito simples, é só realmente a questão de lembrar de cada detalhe. Por exemplo, tem empresas que pode ter seguro, né? Você tem seguro do seu ambiente de trabalho, isso também deve compor o custo. Tem empresas que pode ter, né, sistema de segurança, isso também pode compor, você pode também calcular o custo. O que é importante a gente lembrar que o custo é tudo aquilo que está envolvido com o procedimento ou para manter a estrutura do procedimento. Então, por isso que a energia, né, entra, o seguro, porque você precisa daquele espaço. Agora, se você tem, por exemplo, uma recepcionista na sua clínica, essa recepcionista não deve ser considerada como custo, né? Na contabilidade, a gente vai considerar o salário dessa recepcionista como uma despesa, certo? Por quê? Quando você vai calcular o custo, você quer entender o quanto que vai custar para você fazer aquele atendimento. A secretária é importante para a empresa? É importante, mas ela não faz parte do procedimento. Então, por isso, a gente considera esses demais gastos como sendo uma despesa. Vamos pensar então em uma grande empresa, que além de secretária tem gestor, tem um contador interno, tem um departamento financeiro.
Tudo isso é despesa. Você precisa arcar com essas despesas com o que você ganhar no seu procedimento, né? Eu vou dizer para vocês, né, que gerencialmente falando, isso é ideal? Não tenho certeza. O que muitas empresas fazem? Isso eu estou falando contabilmente. Contabilmente a gente separa o que é do procedimento, né, que é custo, dos outros valores, dos outros gastos que são despesas. Agora eu sou gestora, né? Eu preciso pagar a minha secretária. Então, se eu não lembrar desse gasto na hora de cobrar os meus clientes, pode ser que eu não ganhe o suficiente para arcar com o salário dessa secretária. Então, o que muitas empresas fazem é, gerencialmente, considerar todos os valores que você gasta para manter o seu trabalho, para manter a sua atividade. Aí você consegue, então, precificar. É lógico, a gente vai falar aqui dos custos para a gente ter um valor mínimo a ser cobrado de um procedimento, mas a gente sabe que o mercado também influencia muito para você poder precificar um produto, né? Precificar um serviço. Então, às vezes, o seu custo é de R$50, mas você vai conseguir vender por 55, porque o concorrente vende a esse valor, né? Então, por isso que quando você conhece muito bem os custos, você vai tentar ajustar da melhor forma possível para que a sua rentabilidade seja maior. Quer ver um exemplo? A gente está utilizando aqui um lençol descartável, certo? Mas o que compensa mais, o lençol descartável ou o outro que você pode reutilizar? Porque o que você pode reutilizar tem um preço maior também para você comprar. Quantos procedimentos você pode reutilizar? Então você vai fazendo estas comparações para encontrar digamos assim, o custo mais eficiente. Nunca vou dizer o menor custo, pessoal, porque o menor custo muitas vezes envolve baixa qualidade. A gente tem que procurar o custo ideal, né? O custo, digamos assim, que você possa tanto ter serviços de qualidade com bons rendimentos. E lógico, pessoal, uma coisa que impacta muito na rentabilidade das empresas são as perdas, os desperdícios. Então, sempre tentar procurar um valor acessível, mas que também não faça com que você desperdice aquilo. Por exemplo, você compra lá, né, luvas de uma marca talvez inferior, você vai utilizar a luva, ela rasga. Então, quantas luvas você pode perder, né? O seu gasto pode ser ainda maior do que se você comprasse de uma marca um pouquinho melhor. Então, essas análises, tanto de valores quanto de qualidade, tempo de utilização, tudo isso serve de base para você compor aí um custo ideal, certo? Bom, pessoal, era isso então que eu tinha que apresentar para vocês esses elementos. Perceberam quanta coisa a gente tem que lembrar para calcular um único procedimento? E são esses detalhes que fazem a diferença, pessoal. Por isso que é importante, né, você quanto gestor parar um minutinho, né, se você, né, tá gerenciando aí a sua empresa, tira um tempinho para fazer esses cálculos, que vocês vão poder tomar decisões, né, com mais segurança, tomar decisões que às vezes possam aí trazer até maiores resultados para vocês. Tchau, tchau!